ter que casar. Vai ter que casar. O relacionamento encostou na mão. Ai, meu Deus. Oi, gente, eu sou a Ana, eu tenho 23 anos. E eu sou o Matheus, eu venho de Florianópolis. Meu nome é Letícia. Meu nome é Gabriel, eu sou do Paraná. Oi, gente, eu sou a Angélica, tenho 27 anos. Oi, meu nome é Jace, eu tenho 26 anos? 26 anos. A idade coreana me confunde. Eu também. Eu queria ter uma experiência diferente, queria vir pra Ásia. Uma amiga minha me introduziu à cultura coreana, ela começou a mostrar doramas, começou a me mostrar K-pop, e daí a partir disso eu falei assim, nossa, cultura coreana é muito legal, muito interessante. Eu falei, por que não? No meu caso, eu tinha uma colega de classe que era japonesa, e ela gostava muito dos grupos japoneses e começou a gostar de grupos coreanos também. E aí um certo dia ela me falou, nossa, tem um grupo que esses caras, eles são meio feios assim, mas parece muito o seu estilo, acho que você vai gostar. E era Big Bang. Ela me apresentou mais e eu fiquei mais interessada e com mais vontade de vir pra cá. Mas foi principalmente na faculdade. Por acaso, eu fiquei muito amigo de duas meninas que eram obcecadas por K-pop, ainda são muito amigas minhas. E se eu tô aqui hoje é, de certa forma, graças a elas. Comecei a acompanhar K-pop por muito tempo. E aí, por intermédio de professores, acabei descobrindo bolsas e acabei vindo pra cá com o objetivo específico de estudar. Tinha um amigo Otaquinho, e esse amigo Otaquinho mandou pra mim uma música do TBSK. Aí depois o YouTube começou a me mostrar vídeos de música coreana. Eu descobri que eles eram coreanos e a minha mente foi tipo... Minha vida mudou e eu conheci música coreana e foi daí que eu soube descobrir mais sobre a Coreia. Eu já estava assistindo dorama, então eu comecei a... Nossa, é uma língua muito interessante, deixa eu procurar. Sempre gostei de línguas, de aprender línguas, então eu procurei como é que é aprender coreano online. Daí eu acabei decidindo vir pra cá para estudar 6 meses e estamos aí há 3 anos e 3 meses. Era o que eu via nos doramas, eu procurava alguma coisa online e tal, mas a visão das pessoas que eu tinha era os atores. E daí eu via aquelas pessoas tudo magra, porque ator é muito magro. Então isso me chocou bastante, porque eu achava que ia ser todo mundo muito magro, eu não ia conseguir comprar roupa. Comprei esse macacão hoje para gravação, ó. Eles são muito bem vestidos, usam muita maquiagem, mas eles não são como os idols que a gente vê na TV. A imagem que eu tinha da Coreia era de um país extremamente... quase futurista, muito tecnológico. Eu acho que a principal mudança do que eu pensava para a Coreia, o que eu encontrei aqui, foi a parada da tradição. Claro, essa faceta que a gente conhece da Coreia moderna, futurista existe, mas de maneira alguma é única, muito pelo contrário. É um país muito mais diverso do que a mídia mais comum mostra, enfim. Acho que a questão de relacionamento é muito diferente. Tipo, quando você olha um drama, o relacionamento entre homem e mulher, assim, é muito diferente. Vai ter que casar. Vai ter que casar. O relacionamento encostou na mão. Ai, meu Deus. Mas na realidade os casais... Não é assim. O clima, a geografia é muito diferente, porque tem as 4 estações tão, bem diferentes. Então, isso foi uma coisa bem... 신기했어. Impressionante. Impressionante. Um buraco negro, não é mesmo? Agora não tem mais jeito. É o que a gente chama, os fãs de K-pop no Brasil, acho que todo mundo vai concordar aqui que é um buraco negro. Você começa... Assim, eu só vou escutar essa música, ver esse vídeo. Mas peraí, aquele. Quando você escuta pela segunda vez, não tem volta, porque é muito bubblegum. Então, se você escuta mais de 2 vezes, já não tem volta. E a música fica na cabeça, o ritmo é muito bom. E acho que é por isso que é um fenômeno mundial, hoje, inclusive. Você escuta uma segunda vez, na terceira vez você já tá fazendo a coreografia junto com a música, então... Isso tem tido eu sinto que tem uma influência no pop no Brasil agora, porque o pop de antigamente, tá que tinha o El Chan, mas... Por exemplo, agora você tem a Anitta, tem Pablo Vittar, que elas têm coreografia e é uma coreografia que gruda. E uma coisa interessante é que depois que eu acostumei com K-pop, toda vez que eu vou assistir algum clipe pop ou vou escutar uma música pop ocidental, aí quando eu vou ver eu fico, pera, cadê a coreografia? Cadê os diferentes cenários? Cadê isso? Cadê aquilo? Eu já tô tão acostumada que eu acho estranho não ter essas coisas. Eu, hoje em dia, quando eu vejo clipe brasileiro, eu penso, que michuruca. Que produção barata. Porque, sei lá, a gente se acostuma com todo esse processo de, esse investimento enorme, enfim. Porque eu tinha
um preconceitozinho com K-pop, vou ser bem sincera. Eu ficava assim, ai, K-pop não é pra mim. Ai, K-pop é muito coisa de criança. Eu tinha esse preconceitozinho, assim, ridículo, porque é um estilo de música, não tem por que ter preconceito com um estilo de música. E ainda mais um estilo de música tão legal, que eu sou tão fã. Eu acho que quem tá fora daqui, qualquer notícia de K-pop, qualquer grupo que venha, é uma novidade. Você quer consumir todo aquele produto, todo aquele conteúdo que tem. Mas quando você tá aqui, o K-pop tá em todos os lados. Você liga a TV, o Twice tá lá. Você olha pro seu lado, tem uma foto da Solihan. Você olha pro outro lado, o BTS tá lá. Então meio que cansa um pouco. Cansa muito, não é um pouco. E a música é o tempo inteiro. Hoje em dia eu conheço só os mais famosos e as músicas mais famosas. E daí, no momento que eu cheguei na Coreia, eu comecei a me entreter com outras coisas, assim, você tem amigos coreanos, então eu acabei me distanciando um pouco. E agora eu acho que eu escuto mais as músicas que tocam em loja ou que estão mais famosas. Estava no Brasil, tipo, tinha toda a parada, nossa, K-pop, você tem todo meio que uma tribo cultural em torno disso, enquanto um brasileiro que curte K-pop. E aí, conforme vai se estendendo o meu tempo na Coreia, ao contrário, eu me apego às músicas brasileiras. Eu acho que a minha percepção sobre o K-pop em si não mudou absolutamente nada. Eu gostava antes, eu continuo gostando. Mas eu acho que eu dei uma relaxada em relação a procurar coisas. Porque quando, é aquilo que você falou. Aqui eu nem esquento com isso. Porque às vezes eu tô andando na rua pra ir pra escola. Aí eu escuto uma música nova e falo, poxa, isso aqui parece ser de tal grupo. Deixa eu ver se eles realmente lançaram isso. Então eu não tenho mais o trabalho de ficar procurando. Meu grupo preferido, na verdade, era GOT7. Porque eu ouvi o Jackson e eu falei, É putz, verdade, eu sabia disso, você me contou. Jackson, hein? Tá tudo bom? Mas aí... Tudo bom, Jackson? Tudo bom? Oi? Tudo bom? Tudo bom? Dos idols que são bons, são engraçados em fazer programas, por exemplo. Tipo Monster X. Eles são muito engraçados. Sim. E eles têm essa vibe meio próxima. E corpos também, eles têm corpos. No meu caso, acho que Blackpink de Idol. Mas meu grupo favorito ainda é, e desde sempre foi, desde que eu descobri, foi o Big Bang. Bem, bem, bem! Eu e toda a Coreia! Bem, bem, bem! Oh, yes, Mamamoo! Eu amo Como que eu Mamamoo. esqueci Mamamoo? Melhor. Eu gosto muito. Gosto das músicas, gosto da personalidade. E Daresanyo, Stenlu, né? Todo o processo de criação do começo do grupo eu acho sensacional, uma ideia incrível. Gostaria de adicionar também que de girl group eu gosto muito de Red Velvet. As músicas delas são muito esquisitas e é muito legal. Adoro. Ana, Card. I was going to say BTS. Mas eu acho que BTS é todo mundo. A minha mãe conhece, meu pai conhece. BTS? Alguém tem alguma dúvida de que esse é o grupo mais famoso no planeta Terra? Sim, minha mãe ouve BTS. Eu tento mostrar umas outras músicas do BTS, mas ela fala, não, minha favorita é Fire. Acredito que o EXO tenha muita presença também, tem um fã-clube imenso, mas em questão de popularidade, números e não de, assim, né? Acho que talvez entre fãs de K-pop, talvez não seja o primeiro. Mas na população geral brasileira, com certeza é o mais conhecido. Mas eu acho que agora, Card, é muito Card. famoso. Eu toda hora esqueço o nome deles. VJ esqueci. A minha impressão dos fãs que estão na Coreia, eles são muito mais envolvidos em eventos não comunitários, mas do próprio fandom. Então, eles têm mais acesso a cartões, a eventos. Então, acho que eles são mais realizados. E aí no Brasil, toda pitadinha assim que tem é enlouquecedor. Ai, gente, maravilhoso! Aqui, os shows são muito organizados. É todo mundo sentado na cadeirinha, tá ali carne bomb, tudo... Até o você vai pra você assistir o show, né? Todo mundo sentadinho, e daí tem até o fanchante a hora que você grita. No Brasil é aquela zona, todo mundo de pé grita, canta a música inteira, ninguém sabe a letra, mas tá cantando. De gritar, tipo, é inimaginável você ficar quieto, é inimaginável você sentar. E aqui tem muito show que você vê que o pessoal tá comportadinho, com um Exato. stick na mão, tipo, uhul, sabe? Você tinha músicas tristes, enfim, músicas de despedida, mas o fã brasileiro ele não parava, ele tava lá no pique, fritando no chão.
acho que eu sou muito sortuda também. E Big Bang foi a única vez que eu tentei fazer o picketing. Pi vem de sangue. E aí ticketing de comprar o ingresso, porque você tem que dar o seu sangue no pra conseguir no Pichiban lá pra conseguir comprar. E eu tentei, falhei, não consegui comprar o ingresso. E aí a irmã de uma amiga comprou ingressos pra ir com o namorado terminou com ela. E aí ela me deu o ingresso. E aí eu fui no show de graça. Foi maravilhoso. Maravilhoso. E eu fui no Music Bank, a nossa diagonal, assim, mas era tudo muito perto porque a gente tava na frente. E daí eu vi o grupo, o Shine entrando e o Temin veio na frente. Foi aquela cena de You are my destiny. Cantei. Tava eu chacoalhando a bandeira do Brasil assim, porque o Temin parece um boneco de lindo. Nossa! Fiz assim. Na hora que eu fiz assim, sabe quando a pessoa pega no pulo? Tipo, tipo, eu fiz assim, ele fez assim, e daí ele... Eu vivi a minha fanfic. Afinal de contas, teve uma época que o One One era o garoto das propagandas do Raiz. Tomava 3 cervejas, ganhava um pôster e eu quero do Kang Daniel. Fui lá, tomei 6 cervejas. E ganhou do Kang Daniel. Ganhei. Não é muito engraçado, é meio vergonhoso pra mim. Eu sempre ia pra Rondê com uma amiga minha, a gente sempre passeava por lá. Daí estava eu um dia tranquilamente andando em Rondê. Aí passei e tal, voltei pra casa e essa minha amiga me mandou mensagem. Meu Deus, o Jungkook tava lá em Rondê hoje, deu certo! A gente chamou o menino pro lugar. Eu falei, mentira! Mentira que eu tava lá e eu não vi esse menino! Gente, eu fiquei tão triste, eu liguei pro meu pai. Respirou mesmo. Liguei pra minha mãe, eu falei... Por que eu vivi assim comigo? 3, 2, 1, dinheiro. Tudo bem que aqui eu acho que é um pouco mais em conta aqui no Brasil, mas mesmo assim, gente, não é barato. O jeito que a galera te vê, tipo, essa parada, tipo, coisa de adolescente e tudo mais. Muitas vezes falta informação em inglês. Ou você tem que fazer amizade com alguém que sabe falar coreano e sabe ir atrás das informações, ou você tem que escavar muito pra descobrir as coisas. Bem típico de Waegugin, veio pra Coreia porque gosta de K-pop. Então, muitas vezes eu evito de falar que eu gosto de algum grupo pra evitar que as pessoas pensem que eu sou coreabu. É verdade. Tem isso mesmo. Às vezes, dependendo de com quem eu tô conversando, eu fico com um pouco de falar que eu gosto do BTS. Então daí a gente foi pro Norebang e daí, vou botar um GOT7 ali. Botou o GOT7 e daí eles se olharam assim como... e daí eu cantei sozinho, né? Chorando por dentro, né? Da vergonha. No meu caso, é sempre no... Se você quiser ter fama aqui com os coreanos, quando for pra... Você tem que cantar músicas como... Ai, verdade. Tem que cantar. Aliás, gente, a ilusão que do momento que você chega na Coreia vai ser super fácil de ir show, de conseguir ingresso, nossa, vou encontrar o idol ali na esquina. Não vai. É difícil, tá bom? Você vai pra Bang, vai lá, ó, atualiza, a hora que dá 6 horas da tarde e não vai. A gente veio aqui pro Brasil ver show deles. Aí, ó, então, ficar reclamando, não consigo, quem é fã coreana tem privilégios. E, realmente, tem mais eventos aqui, né, relacionados aos grupos, mas é tão difícil quanto. Quando vier também, e se tiver oportunidade de fazer amigos coreanos, não fica muito nesse negócio de... Você conhece o meu... onde é que a gente vai conseguir de idol, não sei o que. Não, não dá. Não dá. Os coreanos não gostam de ser associados com K-pop muitas vezes. É a mesma coisa que, pelo menos pra mim, às vezes em que eu morei fora, alguém chegava e falava dos jogadores de futebol. Isso é uma parcela muito pequena da cultura coreana, então, tipo, você gosta de K-pop? Sensa, você vai se divertir muito aqui, mas venha e faça uma viagem. Se o seu plano é ficar mais tempo no país, primeiro, procure mais informações para além do K-pop. Se dispondo a viver em um outro país, você tem que se acostumar, pelo menos um pouco, a como aquele país funciona. Oi, pessoal! Obrigada por assistir esse vídeo. Não se esqueça de dar like e se inscrever no Oi 82. Oi, 82! Onde estiver.